Bem-vindos ao CONAOMI, Congresso Nacional Online Maternidade Inteligente. Eu sou a Karina Passarela dos Santos e sou organizadora aqui deste congresso. Segue agora mais uma palestra para que vocês possam usufruir de todo o conhecimento que a gente quer passar para vocês sobre esse tema tão especial que é o autismo. Venho aqui também apresentar a nossa intérprete, tradutora, Beth. Ela vai falar um pouquinho para vocês. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a todos. Obrigada a todos os participantes. Que vocês possam aproveitar, aprender e absorver todo o conhecimento. Eu sou a tradutora e intérprete de Libras aqui nesse congresso para transmitir a comunicação aos surdos, aos DA, para que todos possam ter acesso à inclusão e aprender a ter um bom relacionamento e ajudar a cuidar de seus familiares. É um prazer estar com vocês. Ok, então vamos lá? Então, bem-vindos. Boa palestra para vocês. Meu nome é Fátima de Covantes, eu moro na Holanda há 30 anos. Sou jornalista, escritora de textos sobre o TEA e sou criadora do projeto internacional Autimates, que são os amigos dos autistas. Esse meu projeto tem como finalidade a informação, a inspiração e o apoio às famílias autistas. Eu estou muito agradecida ao CONAOMI pelo convite e aproveito para parabenizar o CONAOMI pela gentileza, pela atenção e também pela iniciativa maravilhosa de promover o autismo para o Brasil. Um evento desse tipo é um trunfo muito grande. Então, parabéns e muito obrigada. O convite se deve, acredito, à repercussão da minha história com meu filho Edinho, que agora tem 18 anos. Ele nasceu autista severo e hoje em dia é um rapaz que se desenvolveu maravilhosamente bem, se encontra no lado mais leve do espectro e esse ano prestou o vestibular e quer cursar contabilidade. A minha história, a nossa história, minha, do meu filho, da minha família, começa em 1996, quando nasce o Edinho, nosso filho caçula, uma família já bem contente, bem feliz, composta do meu marido, das nossas duas filhas, com desenvolvimento neurotípico, desenvolvimento normal. O Edinho trouxe muita felicidade pra gente, muita. Era um bebê lindo e saudável, mas ele também trouxe muita preocupação, porque por volta de 1 ano e meio, eu comecei a desconfiar de que ele estivesse no espectro. Eu até então não sabia tanto quanto eu sei hoje em dia, mas ele era muito diferente, ele não era só um pouco diferente. Ele apresentava todos os sintomas que a gente lê, que a gente já conhece, descritos nos livros, e isso me preocupava bastante. Mas eu precisava convencer os médicos. E o diagnóstico do Edinho realmente só veio 1 ano e meio depois da minha suspeita, ou seja, quando ele tinha 3 anos, em 1999. E foi implacável. Autismo severo com retardamento mental. Duro. Foi muito duro. Mas, a parte de todos os momentos de frustração, de felicidade, de eu me sentir vítima da vida, não sei, deixando tudo isso de lado, eu comecei a buscar o que
que ia deixar o meu filho feliz, o que iria fazer com que ele fosse feliz. Porque na realidade é o que toda mãe no mundo quer. Independente da neurologia do filho, a gente quer que eles sejam felizes. E eu deixei então meu ego de lado e fui buscar o que seria o melhor para ele. E mais importante, o que faria com que ele ficasse do meu lado. Porque o prognóstico era que ele, por volta dos 10 anos, fosse ser internado numa instituição para autistas graves. E isso não podia acontecer. Ele tinha que ficar do meu lado. Tudo partiu daí. Pulando alguma coisa que eu vou comentar mais tarde, Edinho começou a falar aos 6 anos, 2002 mais ou menos. Ele até então não tinha falado nada. E aos 6 anos ele começou a pronunciar as primeiras palavras e depois foi formando sentenças, frases de 2 palavras, de 3 palavras e assim sucessivamente. Aos 9 anos de idade, o Edinho entrou para a escola primária, finalmente. Ele ainda falava bem pouco, mas ele já sabia escrever, ler e somar. Isso ele aprendeu em casa, comigo e com as irmãs mais velhas. Em 2008, Edinho entra para o ensino do 2º grau. Foi realmente uma grande vitória. E nessa escola ele se desenvolveu tanto que as estereotipias e todos os problemas de comportamento que acompanham o autismo foram diminuindo, a comunicação foi aumentando, a interação social, ou seja, foi um período em que ele começou a desabrochar. E agora chegamos a 2015 e esse rapaz que antes os médicos achavam que não teria nenhum futuro senão num lugar para autistas severos ou com um retardo mental, esse rapaz acabou de prestar o vestibular e vai fazer contabilidade, que é o sonho dele. É um rapaz saudável, gentil, educado, com muitos sonhos que eu espero que vão se realizar também. Aí você me pergunta, mas o que você fez? O que aconteceu com o Edinho? O que aconteceu nesses anos todos? E eu vou começar pelas terapias que eu fiz, porque eu fiz muita coisa. Mas eu vou selecionar 6 terapias, de todas as que eu fiz, que eu acho que realmente fizeram alguma diferença. Eu não vou detalhar cada uma delas, porque acredito que colegas palestrantes vão comentar, vão falar sobre elas mais tarde, mas eu quero enumerar que foram o Sunrise, a terapia comportamental, e que é baseada na atitude positiva, na atenção compartilhada e na aceitação da criança autista, a criança como centro. Fiz também a terapia da integração sensorial, para colocar todos os sentidos e todos os estímulos que entravam no Edinho de uma maneira muito forte ou pouco, e isso eu falo nos estímulos visuais, no olfato, nos ruídos, no paladar, no tato. Tudo isso foi colocado em harmonia com a terapia da integração sensorial. Fizemos também as dietas de leite, açúcar, glúten, que ajudaram meu filho a melhorar fisicamente. E todo mundo sabe que
que a flora intestinal ela é responsável por 70% da imunologia do ser humano. Então, um intestino saudável, ele comporta uma mente saudável. A neurologia do Edinho foi mudando também por causa das dietas. Os protocolos biomédicos acompanharam as dietas e foram excelentes. Foram 2 que fizemos, o CIS e o 3 Wells. Esses protocolos, eles limparam o organismo do Edinho de parasitas, de fungos, germes, radicais livres, metais pesados, enfim. Assim como as dietas, eles ajudaram o organismo do Edinho a se fortalecer de uma tal maneira que a cabeça dele também começou a funcionar melhor. Ele começou a perceber melhor as coisas, a apresentar melhor concentração, menos hiperatividade, e com isso ele foi aprendendo mais. Neurofeedback. Eu sei que no Brasil ainda é pouco comentada, pouco conhecida e pouco aplicada, mas valeu muito a pena no nosso caso. O neurofeedback é como se fosse uma ginástica mental. E a última terapia foi a Growing Minds, que é muito parecida com a Sunrise, mas um pouco mais abrangente, porque a Growing Minds tem os mesmos princípios que o Sunrise, mas ela também comporta outras metodologias, como o Teach ou ABA, e qualquer uma que funcione bem com a criança autista. Então seria, como o próprio nome diz, em inglês, Growing Minds, em português seriam Mentes em Crescimento. É uma terapia flexível, ela comporta outras também. Eu gostei muito disso e foi muito bom para esse desenvolvimento do meu filho. Então, depois de tudo isso, você ainda vai me dizer, mas foi só isso? Foram essas terapias? Porque eu faço isso com meu filho e ainda não consegui nada, ou eu faço isso com fulano, meu aluno, não consegui nada. Na verdade, todo autista é único. Pode ser que uma terapia que não funcione com o Lucas, por exemplo, vá funcionar com o Marcelo. E a gente tem que ficar atenta para ver que pessoa é aquela criança, qual a personalidade dela. É aí que eu entro na parte principal dessa palestra, que dá o título à palestra. E foi o mais importante que eu fiz e acho que está aí o maior sucesso, que é enxergando além do autismo. Quando eu falo enxergar além do autismo, na verdade eu peço para vocês enxergarem além daquilo que o mundo vê nas nossas crianças autistas, que é a soma de sintomas. Nossos filhos são muito mais do que isso. Eles têm uma personalidade, são seres humanos que nem a gente. Eles são únicos, eles têm a essência deles, as características únicas. E é para isso que a gente tem que prestar atenção. Quando eu me encontrava naquela fase de procura, de busca, ao mesmo tempo, paralelamente, eu me perguntava se alguém conseguiria entender o meu filho tão bem quanto eu. Eu o conhecia de trás para frente, de cima para baixo, e comecei a observar o meu filho. Por que ele era tão diferente? Por que ele fazia aquelas coisas meio doidas, como a gente acha? Se arrastar no chão,
brincar com o brinquedo de uma maneira tão diferente, ou ficar rodando uma bolinha, um pratinho o tempo todo. Quando a gente começa a observar a criança sem medo e sem preconceito, a gente descobre tanta coisa interessante. A gente, na verdade, a gente se coloca no lugar dela. O que ele deve estar experimentando com aquilo? O que ele deve estar pensando? E que sensação isso traz para ele? Se a sensação é boa ou essa sensação é ruim? Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que faz a nossa criança autista feliz, é uma porta para que a gente entre no mundo deles. É um sinal que eles estão emitindo, porque eles se comunicam realmente de uma maneira diferente da gente, ou de um modo que a gente já não consegue entender, pelo menos não ainda, que a gente pode vir a aprender. Então, quando o meu filho fazia alguma coisa, eu observava, pensava se ele estava feliz com aquilo, e eu tentava entender, respeitar e aceitar. Agora, note bem, porque aceitar não é desistir. Aceitar uma criança autista é deixar o preconceito de lado, é apreciar o que ela faz, mesmo a gente não entendendo, respeitar a essência dela. Mas isso não quer dizer que a gente vai deixá-la fazendo o que ela faz sempre, sem querer participar também no nosso mundo. Porque o nosso mundo também é legal, também é bacana. Então, para que essa magia da troca aconteça, a gente tem que despertar confiança neles. Passar aquela mensagem de que você está aqui para entendê-lo, o que ele faz não é ruim, é diferente, mas você vai tentar entender. Aí a gente chega no meu segredo, entre aspas. O que eu fiz realmente para conseguir transformar esse comportamento do meu filho? Não foram só as terapias. Eu acredito piamente que o que fez toda a diferença foi o fato de eu enxergar além do autismo, que é o tema da minha palestra e também do meu livro, que vai ser lançado no Brasil em 2016. E quando eu falo em enxergar além do autismo, eu peço para os pais, para as pessoas que trabalham com os autistas, para enxergarem além daquilo que o mundo vê das nossas crianças autistas, que é a soma de sintomas. Os autistas são muito mais do que isso. Eles têm a personalidade própria, eles têm características únicas, eles são muito mais do que um conjunto de sintomas. São uma parte do que eles são. O comprometimento na comunicação, na interação social e nas estereotipias. Fora isso, eles são pessoas com nomes, com famílias, com desejos, com sonhos. Então vamos respeitar isso, tá? Não vamos ficar dentro daquela caixinha pensando que, não, eu li o autismo é isso. Não, o autismo é muita coisa, mas a gente tem que observar para saber. Nós pais somos talvez os recursos mais poderosos no desenvolvimento dos nossos filhos, porque nós conhecemos melhor do que ninguém. Nós observamos, podemos observá-los melhor do que ninguém e por mais tempo. Sem desmerecer o trabalho dos meus colegas e de terapeutas e professores, que são essenciais
no autismo. Eu sempre digo que autismo é trabalho de equipe, e é verdade. Mas os pais têm a oportunidade de observarem seus filhos de uma maneira mais profunda. Então a gente tem que fazer o uso disso. O que faz o meu filho feliz? O que faz com que ele olhe, mesmo que fugitivamente, que ele dê aquela olhada pra gente? Ele está se comunicando o tempo todo e a gente só não está sabendo como. Ou então a gente fica ansiosa e quer tudo de uma vez. Ele olha um pouquinho e a gente quer logo que ele olhe totalmente os nossos olhos. Quando isso é um desafio muito grande para muitos autistas, o contato visual. A fala, ele balbucia e a gente já insiste, quer que ele fale aquela palavra. E ele se retrai. A gente relaxa. Vai observando. Enquanto ele está relaxado, enquanto ele está feliz, você vai tentando, você vai pedindo, você vai oferecendo possibilidades. Mas respeita o limite dele. O choro, a raiva, os empurrões já são um sinal suficiente para a gente entender que não é naquele momento. Não desiste, tenta mais tarde, mas não é naquele momento. A gente precisa ganhar a confiança da criança autista. Quando a gente consegue isso, acontece a magia da troca. Porque a gente dá para ele o que ele quer. E ele vai acabar dando pra gente também o que a gente quer. Pode demorar, mas paciência é uma virtude muito importante nesse mundo do autismo. Uma coisa que acho que muita gente confunde é quando eu falo em aceitação integral da criança autista, é que muitos confundem o termo aceitação com desistência. E não é isso. Eu nunca desisti do meu filho. Eu nunca achei, ele faz assim para sempre, é o jeito dele, deixa pra lá. Não. Eu respeitei bastante o jeito dele ser, os limites dele, os momentos em que ele não estava a fim de fazer alguma coisa. Mas quando ele estava se sentindo alegre, bem, aqueles momentos de felicidade, que também são muitos, ele sempre foi um menino feliz, eu aproveitava e eu ia lá de novo. Porque se o autista é insistente, a gente é mais. A gente não desiste. E eles sentem que a gente não desiste. Os autistas estão aqui para aprender, para ensinar alguma coisa para a gente, para aprender e para ensinar. A gente tem que aprender também com eles, porque nem tudo que eles fazem, o que eles dizem, está errado. Nós os neurotípicos, os normais, nós aprendemos que devemos fazer uma porção de coisas porque nossos pais aprenderam com seus avós, com os nossos bisavós e assim sucessivamente. Mas nem sempre o que eles fazem está tão errado assim. Vamos aprender com eles. Vamos dar essa sensação a eles de que eles são pessoas importantes, sim. Que eles também são nossos professores. Eu não posso falar sobre enxergar além do autismo sem comentar a simbiose, que é uma inter-relação máxima entre mãe e filho. O que a mãe sente, o filho sente, o que o filho sente, a mãe sente. Isso é um processo natural, que tem origem na gravidez e que geralmente vai até 1 ano de idade do bebê. É justamente a fase em que ele começa a perceber que não faz mais parte da mãe,
começa a desenvolver o ego. Já no autismo, esse processo simbiótico pode durar muito mais tempo. Então vamos fazer proveito desse processo? E como é que a gente faz isso? Mantendo uma atitude positiva, tendo confiança na gente mesma e no nosso bebê, nosso filho autista, mantendo aquela sensação de que ele pode conseguir aquilo que você tanto quer. Ele vai sentir isso e ele vai estar mais propenso a querer aprender. O autista precisa de muito treinamento. A criança autista, ela tem o tempo dela e geralmente ela precisa treinar muito. Então não desista de ensiná-la. Insista. Se você desistir, ela vai desistir também. A mensagem vai ser essa. E tente, sempre que possível, fazer com que ela não se habitue à zona de conforto. Ou seja, ofereça de vez em quando a oportunidade da criança praticar aquilo que você acha desejável. Por exemplo, sair da fralda, ir a uma festa, dormir na própria cama. Sempre tem alguma coisa que a gente quer mudar e que a gente acha que eles já passaram da idade e não vão fazer mais. Acredita que ele pode. Tenta. Use essa simbiose, essa coisa que só existe entre você e ele. Em 2011, o Edinho recebeu o segundo diagnóstico de autismo atípico com inteligência normal. Eu sei que ele tem uma inteligência levemente acima da média. Percebo isso em tudo que ele faz, principalmente nos últimos 3, 4 anos. O Edinho não está curado, mas ele está bem. Ele é feliz, orgulhoso do próprio autismo e é independente. Coisa muito importante na vida. Eu passei anos buscando a cura do autismo. Eu acabei achando a cura para mim mesma. Eu estudei muito, eu fiz muitos cursos, pesquisei o autismo, eu trabalho com especialistas e eu tive tempo de aprender o que a mãe jovem que eu era não conseguia, porque aquela mãe estava focada na cura, naquilo que todo mundo acha que é o certo, ser normal, ter um desenvolvimento neurotípico. Agora eu sou a mãe mais velha. Eu passei por muita coisa, eu conversei com muita gente, eu diariamente converso com autistas adultos, com alta inteligência ou Asperger, e eu cheguei à conclusão de que a cura, na verdade, são os pequenos progressos. E a palavra a pergunta mais pertinente, antes da gente buscar a cura, é se questionar. O que é mais importante para mim, para o meu filho, para a nossa família? Porque alcançar o que é mais importante é alcançar a cura. A gente também deve se questionar se às vezes a gente tem que curar o autismo ou curar a sociedade. Porque os autistas têm muito a oferecer ao nosso mundo. Eles têm a honestidade, a autenticidade, a lógica, a pureza e tantas outras coisas boas que o nosso mundo também precisa. Então,
eu acho que essa troca da gente aprender com eles e eles conosco é o que proporciona uma sociedade progressiva, que é a neurodiversidade, uma sociedade neurodiversa. Isso é muito bacana e é mais importante do que qualquer cura oficial, qualquer atestado de que, ok, houve um milagre, seu filho não é mais autista. Eu queria falar muito mais do que o tempo e o espaço permitem, então eu prefiro ceder um minutinho para vocês conhecerem o Edinho, que é o resultado da minha fé. Hallo, ik ben Edinho. Vroeger was ik heel autistisch. Nu ben ik een klein beetje autistisch. Mijn ouders hebben mij geholpen. Nu ga ik naar de MBO. Ik weet veel over veel dingen. Ik reis alleen, ik kook en ik ben zelfstandig. Ik wil dat andere autistische kinderen ook worden zoals ik. Maar de ouders moeten erin geloven. En Dus niet opgeven! Hey. Tudo bem, gente, muito obrigada por terem nos ouvido. A gente espera que vocês tenham aproveitado alguma coisa desse tempo. E se tiverem perguntas, podem procurar por mim, pelo Edinho, na internet, e-mail, no Facebook. A gente está aqui para ajudar. Muito obrigada ao Kona Omi e uma boa tarde para todos. Dankjewel.